Outro tema que se conecta com essas manifestações, até porque foi pedido expresso do governador de São Paulo ontem, é a anistia. O presidente Lula quer que ministros da base reforcem o discurso e a atuação no Congresso contra o PL da anistia, que perdoa os participantes dos atos criminosos do 8 de janeiro. A orientação deverá... já segundo a nossa apuração, havia essa expectativa de ser repassada aos colegas pela ministra das Relações Institucionais, responsável pela articulação política do Planalto, Gleisi Hoffmann, que busca uma ação conjunta na esplanada dos ministérios para frear a votação do projeto. A ministra hoje conversou com ministros de centro. Nesta segunda-feira, uma reunião convocada no Palácio do Planalto, depois que auxiliares do presidente Lula acenderam um sinal amarelo sobre o apoio à proposta na Câmara. Sob reserva, hoje conversei com governistas que já admitem que a pauta sim tem avançado na base aliada nesses partidos republicanos. Semana passada, apoio explícito. Republicanos, PP, União Brasil, PSD tem uma parte considerável também que votaria a favor da proposta e, por isso, esperam a atuação desses respectivos ministros entre os parlamentares, as bancadas partidárias. O Planalto deve montar uma estratégia para fazer avançar outras pautas, a exemplo do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil e a PEC da segurança. Na semana passada, ao anunciar o desembarque do governo, a Federação União Progressista anunciou, consequentemente, apoio ao projeto de anistia. Antes, o Republicanos já havia admitido que, sim, votaria para aprovar a proposta. A articulação pelo PL ganhou força depois da entrada em campo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em contrapartida, ministros da base de Lula aumentaram as críticas ao projeto. Na sexta-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, partido de Tarcísio, e do presidente da Câmara, Hugo Motta, esteve no Live CNN e defendeu a dosimetria das penas, a revisão, não uma proposta de anistia. Seria muito parecido com o que propõe o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, uma anistia mais light, né, que tem sido costurada lá por Alcolumbre. Ainda não tem texto, mas ele já anunciou que vai apresentar algo nesse sentido. Aí Silvio Costa Filho diz que a anistia é um sinal muito ruim, que o Congresso Nacional poderá dar a setores da sociedade brasileira. O que eu acho, Silvio Costa Filho, que devemos discutir, até porque, na minha avaliação, há excessos, é a tipificação da pena e é nesse sentido que eu espero que o Congresso Nacional possa trabalhar. O ministro dos Transportes, Renan Filho, que é do MDB, circulou um vídeo nas redes sociais e no WhatsApp declarando ser taxativamente contra a proposta de anistia. Para ele, perdoar golpista é permitir o próximo golpe. Abre aspas. Eu sou do MDB, um partido que liderou a redemocratização. Cabe a nós, MDBistas, reafirmar esse compromisso histórico. A democracia brasileira não pode, duas vezes, ser golpeada pelo mesmo erro. Anistia, não, diz Renan Filho. Ainda não há uma sinalização clara do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre o avanço do projeto. Mas o governo receia que, sob pressão, o deputado acabe cedendo pela votação da urgência do projeto nos próximos dias. Luísa Martins, a gente não deve ver avançar nada nesse sentido nesta semana, até porque o Congresso está esvaziado, foi permitida a votação virtual, muitos parlamentares nem virão a Brasília, numa tentativa até do presidente da Câmara de arrefecer um pouco a temperatura diante do resultado do julgamento, que vai sair até o final da semana, mas na semana seguinte, provavelmente o assunto voltará a ser discutido. Quer dizer que será colocado para votação? Não, mas a gente percebe um aumento do endosso dessa proposta, não só por essas manifestações públicas, Luísa, que a gente viu desses partidos do Centrão na semana passada, mas no bastidor também, como uma forma de virar a página do Congresso, seguir com outras propostas, porque a gente está vendo, até agora há pouco, vamos trazer um tweet do presidente da Câmara falando do compromisso com o IR. A Gleisi Hoffmann saiu da reunião também e defendeu que projetos importantes, sem citar a anistia, andassem na Câmara dos Deputados, mas tudo acaba esbarrando no PL da anistia. Luísa Martins, vamos recordar o que pensa também o Supremo Tribunal Federal sobre
as propostas. São vários textos circulando, mais duros e mais amenos, mas ainda assim sem qualquer convencimento de ministros da Suprema Corte. Tainá, claro, esse tema vai ganhar ainda mais força, né? Porque a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro é dada como certa e algo que vai ser sacramentado, digamos, ainda essa semana, talvez na quinta ou na sexta-feira, que é a última sessão ali marcada na primeira turma em relação à ação penal do plano de golpe. Então, se houver uma decisão do Supremo, se for confirmada, né, uma decisão do Supremo pela condenação do ex-presidente, aí é claro que esse assunto vai né, ser reforçado por parte dos parlamentares de oposição. Mas vamos à sua pergunta, Tainá, em relação ao que pensam os ministros do Supremo. É claro que uma proposta de anistia light, né, ou uma diminuição das penas, algo que está sendo costurado aí pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é visto no Supremo como uma alternativa menos pior à chamada anistia ampla, geral e restrita. A ampla, geral e restrita, a avaliação que a gente tem hoje do quadro no Supremo Tribunal Federal é de que ela não passa, seria inconstitucional, e até o ministro Gilmar Mendes deu esse spoiler aí na sua manifestação na rede social, né, falando que crimes contra a democracia não são passíveis de perdão, né, não são anistiáveis. E o que os ministros citam, Tainá, é que é uma questão até de coerência com a Constituição Federal. Se a Constituição ela baliza o Estado Democrático de Direito, como é que ela vai aceitar que haja um perdão a quem atacou o Estado Democrático de Direito? Então, essa é mais ou menos a lógica, a analogia, né, que tem sido usada por ministros do Supremo para criticar essa proposta da anistia. Agora, se o Congresso aprovar um projeto que diminua as penas para certos tipos de crime, aí a dúvida é como fazer com que isso retroaja, né, para atingir apenas os envolvidos no 8 de janeiro e não para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ou os líderes que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como os organizadores ali do golpe de Estado, principalmente a partir das eleições de 2022. Não se tem muita clareza de como costurar um texto que perdoe, que beneficie os réus do 8 de janeiro, os condenados do 8 de janeiro, e não o ex-presidente, sendo que boa parte dos crimes é comum entre os dois, né? O 8 de janeiro é considerado o ato final, considerado pela PGR o ato final dessa tentativa de golpe que tem Bolsonaro como o principal réu nesse núcleo 1 da trama golpista. Então, tudo isso está sob análise. O que os ministros dizem, Tainá, é que não há nenhum tipo de aval prévio a Alcolumbre para tocar adiante essa anistia mais soft, né? Que não existe isso, não se pode dar nenhum tipo de garantia de que essa proposta passaria pelo crivo da corte, óbvio, levando em conta que a judicialização ela é praticamente certa, né? Vai haver ali algum partido, algum parlamentar ou mesmo a própria PGR que pode acabar questionando eventualmente esses dispositivos junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a avaliação é essa: uma anistia light é mais palatável, é menos pior, mas ainda assim tem ali algum grau, né, de inconstitucionalidade que faz com que o Supremo não possa, nesse momento, dizer assim categoricamente para Davi Alcolumbre que uma proposta mais amena passaria, então, pela validação do tribunal. Muito pouco provável nesse momento que isso ocorra, justamente porque existe uma linha majoritária até o momento, né, no Supremo Tribunal Federal, que aponta essa impossibilidade de perdoar crimes contra a democracia, e mesmo se um projeto de Alcolumbre não vier carimbado com a palavra anistia e for só nesse sentido da redução das penas, pode ser que seja questionado um possível desvio de finalidade. Olha, o Congresso está aprovando isso casuisticamente para beneficiar o ex-presidente, por exemplo. Isso pode ser considerado uma violação ao princípio da impessoalidade. Isso também pode acabar sendo questionado de alguma maneira e derrubado no STF. É claro que as discussões ainda são preliminares, como você disse, Tainá, não tem nenhum indicativo de que isso possa ser votado nos próximos dias. O Hugo Mota está, sim, sob pressão, pode acabar, de fato, votando a urgência, mas, de qualquer maneira, é algo que está no radar dos ministros e já é sabido nos bastidores da corte, Tainá, que é um tema que vai ganhar força a partir do fim dessa semana ou no início da semana que vem, com a condenação do ex-presidente sendo sacramentada ali pela primeira turma.